Eu queria, antes de mais nada, agradecer, tá, a direção da CTB por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou professor, né, de profissão e considero que, assim, o ato da gente ser professor é uma troca de experiência acima de tudo. Agora, a gente trabalhar com aulas para dirigente sindical é muito mais do que isso, né? Porque nós que somos dirigentes sindicais, a gente tem uma vivência, né? A gente tem um acúmulo, e esse acúmulo é muito importante e a gente tem que valorizar demais. Eu costumo dizer que é o seguinte: se tem uma coisa que o dirigente sindical não pode reclamar, é de rotina, né? Porque o patrão, ele tem, assim, uma capacidade de inventar coisa nova para tirar direito dos trabalhadores, né? E aí a gente cada dia enfrenta um desafio diferente. Então, assim, não existe, né, um manual de sindicalismo, né? Se vocês, nas suas viagens por aí, encontrar algum lugar que acha um livro lá, Manual de Sindicalismo, como ser sindicalista, não compra não, que é picaretagem. Porque a gente cada dia tem um desafio diferente, cada dia tem uma questão diferente, né? E como é que a gente consegue resolver esses desafios novos que aparecem todo dia? É com a formação. Então, é através da formação que a gente consegue ter resposta para cada dia um desafio diferente. Então, eu queria saudar a CTB Nacional por esse projeto, né? Vai ser muito importante. E aí eu fui convidado, né, para trabalhar 3 temas, né? E nós vamos, então, discutir esses temas aí, e eu espero que sejam noites proveitosas para vocês. Então, o tema de hoje, né, origem e papel dos sindicatos, tá bem? Então, eu sou, como eu disse para vocês, eu sou professor, sou diretor do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E sou membro da Executiva Estadual da CTB de Minas, né? Então, vamos lá. E aí eu queria começar, né, gente, falando da origem dos sindicatos, com uma citação do livro do Ricardo Antunes, Privilégio da Servidão, que mostra bem a situação dos trabalhadores hoje, né? Em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram cada vez mais situações instáveis, precárias ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. Momento difícil, né, gente, que a classe trabalhadora está vivendo, e não é no Brasil, né, no mundo inteiro. Mas, afinal de contas, né, gente, é aquela famosa pergunta, né, quem inventou o trabalho? Aliás, é uma pergunta que é feita muito nas segundas-feiras, geralmente, né? Pô, quem inventou o trabalho? Se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu mato. Não tem essa pergunta? Pois é, gente, mas afinal de contas, né, quem inventou o trabalho? A palavra trabalho, ela deriva, na verdade, de um instrumento de tortura. E por muito tempo na história da humanidade, ele foi marginalizado, né? Mas, na verdade, o trabalho é muito mais do que isso, né? Então, de acordo com o Karl Marx, qual é o conceito de trabalho? O trabalho é a ação consciente do homem sobre a natureza. Então, essa ação transforma em produtos, né, para a satisfação das necessidades. E, ao transformar, ela transforma a si mesmo. Ou seja, o trabalho não é só a transformação que o homem produz na natureza. O trabalho é a transformação do próprio homem, né? Hoje a nossa sociedade, o ser humano, né, hoje ele é muito diferente do que ele era há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, e isso tem muito a ver com o trabalho, né? Então nós vamos estudar um pouco isso e ver onde que o sindicato encaixa nessa história. Então, pessoal,
durante toda a história, a humanidade viveu sob diferentes modos de organização social e da produção. Então, quer dizer, a história da humanidade ela é uma história de diferentes formas de alterar a natureza, né, de modificar a natureza em favor das necessidades dos seres humanos, né? Então, a primeira que a gente... E, na verdade, né, gente, apesar de ser a primeira, mas dá para dizer que 90% da história da humanidade foi vivida, né, sobre essa forma de organização da produção, que é o chamado comunismo primitivo. O que é o comunismo primitivo? Né? De uma forma geral, né, gente, todas as civilizações, toda forma de organização, ela viveu com as suas diferenças essa forma de organização da produção. O comunismo primitivo é formado de sociedades igualitárias, onde o trabalho, os meios de trabalho e os produtos eram de todos, pertenciam a toda a coletividade. E aí o status social correspondia à sabedoria, ele não era herdado, né? Ou seja, o futuro cacique da tribo não era o filho do cacique, né? Então, na verdade, o status que a pessoa ocupava naquele grupo correspondia a outras coisas, e não a hereditariedade. E a propriedade privada era limitada aos objetos estritamente pessoais. Aqui, né, gente, nessa ilustração, a gente observa aí uma tribo, né, em transição do comunismo primitivo para um outro tipo de sociedade. Vocês podem observar por essa ilustração que já é uma tribo com certos avanços, né? Por exemplo, já há domesticação de animais, né? Já há o domínio da agricultura. Gente, cada passo desse foi um passo que levou para civilizações milhares de anos, né? Por exemplo, quando as comunidades, as tribos eram nômades, então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa ela ingeria um alimento e deixava uma semente, aí com o passar do tempo ela passava naquele lugar e viu que essa semente produzia uma árvore. Esse é um processo, de uma forma geral, foi muito longo. Mas as sociedades, de uma forma geral, elas passaram, né, por esse processo de comunismo primitivo, avançando para uma sociedade mais... dominando mais a natureza e tendo uma produção maior do trabalho. De certa forma, é aí que começa o problema, né? Com os avanços técnicos, surgiu o excedente de produção. E a possibilidade de acúmulo desse excedente deu início às sociedades divididas em classes sociais. Então, pessoal, o que acontecia? Por exemplo, quando antes, né, as tribos dependiam exclusivamente da caça, né, da pesca, da coleta, né, na verdade você não tinha excedente, né, as tribos, o pessoal se alimentava hoje e sabe-se lá que dia que eles poderiam se alimentar de novo, né? Mas a partir do momento que a humanidade desenvolve a agricultura e desenvolve a domesticação de animais, então você tem o excedente de produção, ou seja, você começa a conseguir produzir mais do que você precisa para consumir naquele momento específico. E aí, gente, surgem as classes sociais, porque a primeira questão é a seguinte: se vai ter excedente de produção, quem controla esse excedente, né? E aí, geralmente, nas sociedades, né, nas primeiras sociedades que conseguiram dominar a agricultura e a pecuária e tal, geralmente era o cara mais forte da coletividade que controlava isso aí. E aí, gente, ao controlar, ele, na verdade, depois ia determinar, num momento de escassez, quem teria direito àquele excedente. Ou seja, ele controlava a vida e a morte. É muito poder, né? Então, a partir do momento que você começa a ter esse excedente de produção, você começa a ter a sociedade dividida em classes sociais. E aí, gente, a humanidade, ela seguiu diferentes caminhos, né? Em todas as sociedades que experimentaram
essa divisão em classes sociais, você tem um caminho diferente a ser seguido. Eu vou escolher um caminho apenas, especificamente, porque é o caminho que nos possibilita chegar onde a gente quer hoje. Então, um modo, né, de organização da produção é o escravismo, né? O escravismo, o que é o escravismo? Né? A submissão de grupos sociais a outros grupos ou indivíduos através da coerção física. Então, o cara era propriedade, né? Os trabalhadores eram propriedade dos senhores. Nem todo mundo era proprietário ou era escravo, né? Você tinha também camponeses e artesãos livres. Isso, no caso que nós vamos pegar aqui, vai ter uma importância muito grande. O trabalho braçal era marginalizado. Vocês lembram lá da história do tripalho? Pois é, o trabalho braçal, ele era marginalizado. O trabalho braçal era coisa para escravo ou então para plebe, né, que não era escravo, mas também não tinha escravo, né? Então era para isso que era o trabalho. E as pessoas podiam se tornar escravas de duas maneiras, ou através de guerras, ou às vezes através de dívidas. As pessoas que acumulavam, né, uma dívida muito grande com uma certa pessoa, às vezes elas se entregavam para a escravidão no sentido de quitar aquela dívida, né? Mas o principal modo, né, de obtenção de escravos eram mesmo as guerras. Que, de certa forma, né, gente, por pior que pareça, era um avanço em relação à situação anterior, em que uma tribo atacava a outra, uma civilização atacava a outra e vencia, matava todo mundo, né? Então a pessoa, ao invés de morrer, ela virava escrava. De certa forma, foi um avanço, né? E aí, pessoal, o escravismo foi a base da organização social e da produção do Império Romano. Então, a base do Império Romano foi o escravismo, né? Aqui vocês podem ver um mapa. Nós temos aí, no meio aí tem o Mediterrâneo, né? Vocês podem ver aí, você tem a Europa, uma boa parte da Europa, né? Uma parte da Ásia, né? Pelo menos do Oriente Próximo. Você tem aí o norte da África, né? Tudo aí foi o Império Romano, né? E o Império Romano, exatamente por depender exclusivamente, né, a grande maneira dele produzir era o escravismo, isso foi, com o passar do tempo, gerando contradições. Cada vez mais, à medida que a civilização avançava, a população crescia, o trabalho escravo era mais necessário. E aí, pessoal, é importante deixar claro, né, ao contrário do que diz a história oficial, toda a escravidão, ela nunca foi bem aceita pelo escravizado, né? Isso serviu para a escravidão no Brasil, né, que é outra história, viu, gente? Tem nada a ver com a escravidão, tem várias diferenças. A principal diferença é que a escravidão no Brasil ela já se deu, né, como o objetivo da acumulação de capital, que é diferente da escravidão no Império Romano, né? A escravidão no Brasil ela se deu só por um tipo étnico, né? A escravidão no Império Romano não, né? Eles conquistavam um povo, aquilo ali virava escravo, né? Não tinha essa situação. Então, essa situação de depender cada vez mais do escravismo, né? De depender cada vez mais do trabalho escravo, foi acumulando contradições, e essas contradições, elas foram uma das principais causas da queda do Império Romano, né? E aí, né, gente, durante as minhas apresentações, eu vou sugerir um monte de filme, livro, tá? Para a gente entender melhor essas situações. Um filme muito interessante da década de 50 é o filme Spartacus. Mas veja bem, eu estou falando do filme da década de 50, com Kirk Douglas. Depois eles fizeram outro filme Spartacus, é uma porcaria. Mas o filme da década de 50... em que o Kirk Douglas, que era uma pessoa, que era um artista, né, com uma visão mais progressista, ele foi o ator principal do filme, ele produziu o filme, ele financiou o filme e convidou o Stanley Kubrick para ser o diretor, né? Essa história do Spartacus é uma história real, o Spartacus realmente existiu, né? Conta a história de um escravo
que se rebelou contra a sua condição de escravo e organizou um grande levante contra o Império Romano, né? Por uma série de razões, a principal de todas é que esses rebelados, eles não tinham um projeto de nação, tinham um projeto, eles queriam só voltar para as suas casas, né, que muitas vezes nem existiam mais. Essa rebelião ela foi derrotada, né, mas ela foi uma importante rebelião que abalou o Império Romano e, de certa forma, construiu as bases, né, para o futuro, para a futura queda desse império. Eu vou voltar aqui um pouco, na ilustração anterior. Quando o Império Romano entrou num colapso definitivo, né, para evitar a sua total destruição, ele se dividiu em dois. Então você tinha o Império Romano do Oriente, que a base era a cidade, que a capital era a cidade de Constantinopla, que conseguiu ainda, né, existir por um tempo, e o Império Romano do Ocidente, que a capital era a cidade de Roma. Nessa ilustração que eu estou mostrando aí, essa parte em vermelho aí que corresponde à Europa, né? Essa parte do Império Romano ela entrou num profundo estado de desagregação. E um outro fator que levou muito à queda do Império Romano foi o ataque dos povos, né, os godos, né, astrogodos, visigodos. E aí, para resistir, para não ser totalmente derrotado e destruído, né, pelos godos, então o imperador romano teve que dividir esse império em o que foi chamado depois de feudos, né, que eram grandes propriedades em que você tinha um senhor feudal. O senhor feudal, ele era o dono, né, daquelas grandes propriedades e estabeleceu um novo modo de produção, que é o que a gente chama de feudalismo, né? Então, o feudalismo, como surge no século V, por volta do século V, o Império Romano ele começou a entrar em decadência muito forte, né? No século III, o Império Romano em si, ele durou aproximadamente 1000 anos, tá? Ele entrou em queda no século V. E o que é o feudalismo, né? É um sistema econômico, político, social fundamentado na propriedade sobre a terra. Então, esse senhor feudal que ganhou uma grande extensão de terra para ajudar a impedir, né, as invasões, ele era o proprietário e era o senhor absoluto daquela terra. Então, ele cedia uma parte dessa terra aos servos que tinham uma série de obrigações, né? E no feudalismo a terra era dividida entre domínio, terra comum e o manso servil. Nessa ilustração aqui, gente, a gente vê, evidentemente não está em escala, né, mas os elementos de um feudo, né? A gente pode ver aí. Aqui a gente tem o castelo, né, do senhor feudal. No fundo do castelo a gente vê as terras do senhor feudal. O servo ele era obrigado a trabalhar um período nas terras do senhor feudal, que era o chamado domínio, tá certo? Mas o servo também ele tinha uma terra que ele trabalhava para ele, só que ele era obrigado a pagar, né, uma parte da produção, né, do que ele produzia nas suas terras ao senhor feudal, né? A gente já deve ter visto aí, né, aqueles filmes de Robin Hood, né, as coisas assim, que os servos, né, eram obrigados a pagar impostos caríssimos, né, ao senhor feudal, né, e isso trazia uma situação de miséria muito grande. E tinha as terras, né, que não eram cultivadas, né? A gente também vê naqueles filmes, né, dessa época, sempre tinha uma floresta, né, sempre tinha um bosque, né? Então tinha uma terra que era o manso servil. Essa sociedade, por incrível que pareça também, ela é uma evolução em relação ao escravismo. Por quê? Porque no escravismo, o explorado ele não ficava com nada.
Tudo que ele produzia era do senhor, né? E aí, no feudalismo, pelo menos uma parte da produção, o servo ele tinha. Então, significou, de certa maneira, um avanço, né, da sociedade. Mas, evidentemente, era um sistema baseado numa extrema exploração, né? O feudalismo também ele perdurou nessa região central da Europa, né, da Europa Ocidental, por aproximadamente 1000 anos, né? Só que o que acontece? A partir do século XIII, essa sociedade começa a entrar em decadência. E aí você tem um fortalecimento e depois um predomínio do comércio. Voltando nessa ilustração aqui, essa ilustração não serve muito bem para indicar isso, mas geralmente nas paredes externas, né, dos castelos se organizavam acampamentos, né, de comerciantes e artesãos, e esses acampamentos eram chamados de burgos. Então, esses artesãos, né, eles tinham a base no comércio, né? Então, à medida que a sociedade foi evoluindo, esses burgueses, né, eles começaram a ocupar as cidades. Agora, gente, esse foi um processo que demorou 2 ou 3 séculos. Não foi uma coisa assim imediata, né? O crescimento das cidades, ele também apontava já para o declínio do feudalismo, né? Tanto que a palavra vilão vem exatamente dos moradores das vilas, né? As pessoas que iam para as cidades, que geralmente eram comerciantes, artesãos, né? E na verdade, o crescimento das cidades era uma ameaça significativa ao feudalismo, né? E no final da Idade Média, né, surgem as corporações de ofício. Ou corporações de ofício, que era a união de artesãos, né, de um mesmo ramo, que começava a ter a base da sua... Eles não dependiam mais do senhor feudal, eles não tinham mais que plantar, né, e dar uma parte da sua produção para o senhor feudal. Eles não tinham mais que trabalhar na terra do senhor feudal. Eles agora tinham um ofício, né? E as guildas, ou ligas mercantis, né? As guildas tiveram uma grande participação, inclusive, né, de judeus, né? Daí que, inclusive, surge, né, já surgia na época, em muito, o preconceito, né, que se tinha com os judeus, porque eles enriqueciam, né, à custa do comércio, né? Que, inclusive, no final do feudalismo, você ter lucro era considerado um pecado mortal, né? Então, assim, esse desenvolvimento do comércio, ele começou a cada vez mais minar essa sociedade feudal. Essa nova classe que surgia, que era a burguesia, né? Ela cada vez mais ocupando espaço na sociedade. Foi um processo que durou séculos, né? Mas essa nova classe, né, ela derruba os senhores feudais e ocupa um novo lugar na sociedade. E aí nasce o capitalismo. O que é o capitalismo, né? É um modo de produção que ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção e no trabalho assalariado. E no capitalismo, né, gente, tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. O dinheiro, que antes era uma coisa que já existia, dinheiro, né, desde as sociedades mais antigas, mas ele era uma coisa intermediária, né? O dinheiro vira o objetivo central. A acumulação de capital passa a ser o objetivo central no capitalismo. Nós escolhemos, né, gente, um recorte, né? Nós escolhemos uma parte do mundo só. Mas, entre escravismo, feudalismo e capitalismo, o que a gente tem em comum, né, nesses 3 modos de produção? O que é comum em todos eles? O que é em comum em todos eles é uma relação de exploração e apropriação do trabalho. E essa relação, gente, ela é pautada por constantes conflitos. Nunca na história da humanidade
o explorado aceitou a sua condição de explorado de maneira tranquila. A história oficial, ela conta diferente, né? Mas em momento nenhum da história da humanidade, quando você tem a sociedade baseada em classes sociais, se você pegar a história, ela é recheada de conflitos, em que os explorados, eles não aceitam as suas condições de explorado. Foi assim no escravismo, foi assim no feudalismo, foi assim em outros modos de produção também, né? E foi assim também no capitalismo. Agora, o que o capitalismo tem de diferente? O capitalismo traz uma coisa nova. No capitalismo, pela primeira vez na história, os explorados não são propriedade de ninguém. Quer dizer, os trabalhadores, eles são, muito entre aspas, né, livres. E aí, isso se por um lado, né, significa um avanço na sociedade, não resta a menor dúvida, né? Mas também significa dizer que agora os explorados estão totalmente por sua conta e risco, né? Não era mais obrigação do senhor, né? No caso, vamos colocar esse termo aí, a sobrevivência, né, do explorado, né? Tem uma história muito interessante em Minas Gerais de um escravo, né, que fugiu da fazenda, mas antes de fugir, ele pegou o dono da fazenda e rebentou o cara no cacete. Quebrou ele todinho, machucou ele todinho. E ele fugiu. Ele devia ser bom de bater, mas não era muito bom de esconder, porque logo depois ele foi capturado. E ele foi capturado, ele foi a julgamento. E aí no julgamento, na época, né, escravo que agredisse o senhor, a pena era a pena de morte. Então o escravo foi a julgamento. Então eles chamaram, né, o dono da fazenda para testemunhar. Ele chegou lá todo enfaixado, todo arrebentado e tal. E aí o juiz perguntou, né, foi esse escravo que o agrediu? O fazendeiro, não. Mas como é que o senhor está todo machucado e tal? Ah, eu caí de uma escada. Ele não machucou, não. Por que ele falou isso, né? Porque se ele dissesse que foi o escravo que o agrediu, esse escravo seria condenado à morte. E matar o escravo significa ele perder a sua propriedade, né? É lógico que depois o escravo foi para a fazenda, foi duramente castigado, mas não morreu, né? Por quê? Ele era uma propriedade do senhor, né, do fazendeiro. Com o capitalismo, o trabalhador agora está por sua conta, né? Então, gente, é no capitalismo que surgem os sindicatos. Então, os sindicatos, eles surgem, né, a partir do momento que a classe trabalhadora, os explorados, eles percebem o seguinte: nós estamos por nossa conta e risco. Se nós não nos defendermos, ninguém irá nos defender, né? E esse processo de consciência foi um processo de acumulação, apesar de ter sido longo do ponto de vista das nossas vidas, né? Mas é um processo que aconteceu do ponto de vista da história relativamente rápido, né? Então hoje nós temos no capitalismo, né, a burguesia, as duas principais classes sociais, né? A burguesia, que é detentora dos meios de produção, e é uma classe que está cada vez mais restrita, né? Uma vez que a gente tem observado no mundo inteiro um processo de financiarização da burguesia, né? Hoje é muito difícil a gente achar aquele burguês industrial, né, que inclusive reclama do mercado financeiro. Hoje, praticamente toda a classe dominante está envolvida no mercado financeiro, né? E o proletariado, que é o vendedor da sua força de trabalho. Quer dizer, o proletariado, ele só tem a sua força de trabalho para vender. E esse conceito de proletariado está cada vez mais se ampliando, né? É cada vez mais gente, né, que, de uma forma ou de outra, na verdade, só tem a sua força de trabalho, né?
inclusive alguns que se consideram aí empreendedores, né, e tal, na verdade são proletários numa condição de trabalho às vezes até pior do que o operário que está lá na fábrica, né? Como é que eram as condições de trabalho, gente, nos primórdios, né, do capitalismo, tá? E aí qualquer semelhança com os trabalhadores uberizados de hoje não é mera coincidência, né? Primeiro que as jornadas de trabalho eram muito extensas, chegando a ser de 16 horas diárias. Gente, vocês imaginam o que é jornada de trabalho de 16 horas, né? Havia uma ausência total de direitos. Os trabalhadores tinham direito a nada. Todos os direitos que nós temos hoje foram conquistados com muita luta. Então, aposentadoria, a medicina do trabalho, férias, no caso do Brasil, né, o DSTC, foi tudo resultado de muita luta. Nada disso foi dado de graça pela burguesia aos trabalhadores. Os salários eram muito baixos, né? E mulheres e crianças também trabalhando em condições péssimas e ganhando menos que os homens, né? Infelizmente, na questão das mulheres, isso, infelizmente, vigora até hoje, né? No caso das crianças, eram muito comum fábricas que empregavam crianças muito pequenas, né? De 8, 9 anos, às vezes até menos, porque tinha algumas máquinas que as crianças, por ter o braço menor, conseguiam alcançar algumas partes dessas máquinas. Ou seja, mutilação era uma coisa que acontecia todo dia, né? E aí essas condições de trabalho, né, muito cruéis, elas foram despertando os trabalhadores a necessidade de lutar, né? Aqui, gente, uma outra sugestão, né? O livro, eu acho, o ideal seria ler o livro e ver o filme, mas o livro é muito mais interessante, que é o Germinal. O Germinal, ele conta a história de uma greve de mineiros de carvão no norte da França, no final do século XIX. Um livro muito interessante, porque dá para a gente entender, né, muito clara as condições de trabalho. E aí, gente, as condições de trabalho que estão atualmente querendo nos impor, tá? Vamos entender isso aí, né? Mas também fala das diferentes visões de sindicato, sabe? A questão da família, né? Como é que é a família operária. Enfim, é um livro muito interessante, o filme é muito interessante também. O ideal é ler o livro primeiro e ver o filme depois, né? E aí, gente, muito rapidamente os trabalhadores perceberam que eles tinham que lutar. Eles não tinham outra alternativa. Só que, num primeiro momento, o que o trabalhador entendeu? A classe trabalhadora entendeu? Que o inimigo era a máquina. Era a máquina que os expunha a uma condição brutal de trabalho, né? Então, as primeiras formas de luta, elas foram contra as máquinas. Um exemplo disso foi o ludismo, que foi muito forte na Inglaterra no início do século XIX. O ludismo, eles eram chamados quebradores de máquina, e eles foram liderados por um operário chamado Ned Ludd, que na verdade nunca existiu, né? Então, quando aparecia uma máquina quebrada, os trabalhadores falavam, foi o Ned Ludd que esteve aqui e quebrou, né? Mas ele, na verdade, nunca existiu. E ele foi intenso em cidades industriais inglesas. Outra forma de luta contemporânea ao ludismo, né, foi a sabotagem, né? Aí eu faço uma homenagem ao maior sabotador da história, né, o Dick Vigarista. A sabotagem, ela surgiu na França, início do século XIX. Lembra? Olha, tem um paralelo, né? Olha, o ludismo, Inglaterra, início do século XIX. Sabotagem, França, início do século XIX. O que é a sabotagem? A palavra sabot em francês significa tamanco. Tamanco, na época, era uma placa de madeira com uma tira de couro, né? Então, os trabalhadores, eles pegavam os tamancos e jogavam nas engrenagens das máquinas para danificá-las, né? Então, eles também entendiam que o inimigo era a máquina, né? Então, vocês podem ver que foi contemporâneo. Outra forma de luta também muito interessante, né, gente, foi o boicote. Aí o boicote já foi no final do século XIX, né, mas essa palavra boicote, ela origina
do Sir Boycott, que era administrador de uma indústria. E na época, né, no final do século XIX, o capitalismo ainda era muito localizado, né, o mercado das fábricas era muito localizado. E ele tratava os seus trabalhadores com muita truculência. E aí as cidades, né, próximas a essa fábrica, a própria população, ela decidiu não adquirir os produtos daquela fábrica até que o Sir Boycott fosse demitido. E eles foram vitoriosos, né? E a greve, né, gente? Onde vem essa palavra greve? Essa palavra greve vem do francês, da Praça da Greve, né, na França. Hoje eles mudaram o nome por razões óbvias, né? Hoje chama da Praça do Hotel de Ville. Nessa praça, chamada Praça da Greve na época, os trabalhadores se reuniam em Paris, né, para discutir os trabalhadores, os desempregados, né, porque assim, o desemprego, né, gente, ela é uma ferramenta do capitalismo desde sempre, né? Então os trabalhadores se reuniam, né, nessa Praça da Greve para discutir as suas condições, e muitas lutas surgiram desse movimento, né? Muito bem. Os trabalhadores também, desde muito cedo, começaram a entender que eles precisavam se organizar, né? Então, há registro de associações de trabalhadores desde o início do século XVIII. Né? Já havia história dessas associações. Evidentemente, elas eram muito secretas, né, e muito perseguidas, né? Os patrões não queriam, né, que os trabalhadores se organizassem para defender seus interesses. E tinham a seu favor o Estado, né, a polícia e tudo mais. A primeira lei que garante a livre associação, que a gente tem história, foi na Inglaterra em 1812, ou seja, mais de 100 anos depois de surgirem as primeiras associações. Mas essa lei, ela também é muito limitada, né? O movimento dos trabalhadores, ele é um movimento que ele vai acumulando experiências, né? Então, no período de 1838 a 1842, surge um movimento político muito importante, que é o movimento cartista. O que foi o movimento cartista? Os trabalhadores, num salto de consciência, eles começaram a entender da importância da participação na política e fizeram um abaixo-assinado, né? E nesse abaixo-assinado, que teve milhares de assinaturas, eles exigiam uma série de direitos. Redução da jornada de trabalho para 12 horas. Gente, reduzir para 12 horas diárias. Implantação de um salário mínimo. Fim do trabalho noturno para mulheres. Fim do trabalho infantil. Escolas públicas. Direito de votar e ser votado. Na época, né, gente, na Inglaterra, com boa parte do mundo, o voto era aquele chamado voto censitário. A pessoa, para ter direito a votar nas eleições, ele precisava ter propriedades. Então, os trabalhadores, com o movimento cartista, iniciaram o movimento do direito dos trabalhadores votarem, né? E a remuneração para os parlamentares. Olha só que interessante, né? Hoje a gente discute muito essa questão de remuneração de parlamentar, mas essa reivindicação de remuneração dos parlamentares, ele veio da classe trabalhadora. Porque é o seguinte, né, gente? Se você for um parlamentar e não tiver nenhuma remuneração, quem vai poder ser parlamentar? Quem não precisa de ser remunerado, né? Ou seja, quem tem outra fonte de renda. Então, isso impedia que os trabalhadores, uma vez eleitos, exercessem seus mandatos. Então, essa questão da remuneração, ela vem do movimento operário. No dia da entrega, o pau quebrou, né? E a carta sumiu. Até hoje não foi encontrada, né? E só um século quase depois é que algumas reivindicações desse movimento foram atendidas. Mas é interessante entender, pessoal, que esse movimento cartista, ele foi um salto de consciência para os trabalhadores, porque eles começaram a perceber que sua luta, não era só aquela luta dentro da empresa,
não era só a greve, né? Não era mais quebrar as máquinas, mas eles precisavam discutir isso numa outra dimensão, né? E aí, como parte esse salto continuou, né? Esse salto na consciência dos trabalhadores, em setembro de 1864 é fundada a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, mais conhecida como Primeira Internacional, com uma grande participação, inclusive, de Karl Marx, né? Na época da Primeira Internacional, o grande embate ideológico era entre os defensores do socialismo científico, né, que seguiam as ideias de Karl Marx, e os anarquistas, né, que defendem a luta direta. Nós vamos explorar um pouco mais essa ideia na aula de concepções sindicais, mas os anarquistas defendem a luta direta, mas a não participação política. Inclusive, corre uma lenda, né, que o Marx odiava esse termo marxista, porque o termo marxista foi criado pelos anarquistas de uma forma pejorativa, né? Mas o grande embate na Primeira Internacional foi exatamente entre aqueles que defendiam o socialismo científico e os anarquistas. E a Primeira Internacional, ela chegou, inclusive, a ter muito peso, tá? Ela chegou a possuir 150 mil membros no seu auge, né? E apoiou algumas lutas importantes, como, por exemplo, a luta da Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris foi um movimento, né, de uma revolução que aconteceu na cidade de Paris, que foi cruelmente massacrada, né, em que, por um tempo, os trabalhadores de Paris realmente eles tomaram, né, o poder na cidade. Infelizmente, né, a Primeira Internacional foi dissolvida em 1876, uma vez que essa divisão, né, entre anarquistas e socialistas estava chegando num ponto inaceitável, né, insustentável. E justamente o período em que o capitalismo iniciava sua primeira grande crise, em que houve aquele salto, né, do capitalismo localizado para o capitalismo imperialista. E aí um livro muito interessante, né, gente, para entender essa primeira crise do final do século XIX do capitalismo e esse salto, né, para o imperialismo, é esse livro do Lenin, né, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, um livro que discute essa questão. Outra sugestão de leitura aí para vocês. Então, a Primeira Internacional foi dissolvida, mas essa ideia da necessidade da Organização Internacional dos Trabalhadores, ela foi mantida, né? Então, em 1889, por uma forte influência do Friedrich Engels, né, que foi o grande companheiro do Karl Marx, o Friedrich Engels, em 89, já estava muito velhinho, ele viria morrer poucos anos depois, os trabalhadores fundaram a Segunda Associação Internacional dos Trabalhadores. A diferença da Primeira para a Segunda Internacional é que houve, naquela época, na Europa, né, gente, infelizmente essas associações internacionais, elas tiveram muito peso no momento da sua criação na Europa. A gente teve um forte embate, o anarcossindicalismo, né, que eram os anarquistas, eles já estavam muito enfraquecidos, né? Então a Segunda Internacional, ela já teve um predomínio muito grande dos socialistas, que entendiam que os trabalhadores têm que fazer a luta econômica, mas eles também têm que fazer a luta política. Essa é a grande diferença, né? Mas, desde o início, né, da Segunda Internacional, nós tivemos aí fortes divergências entre correntes que defendiam um socialismo, esse termo é meio complicado, tá, gente? Mas é o socialismo revolucionário, né? E que eram já à época já eram conhecidos, né? Já colou, né, o termo marxista. E as correntes que defendiam o socialismo eram correntes reformistas, né? Já tinha um embate entre essas duas correntes. E aí, né, gente, um negócio muito interessante que foi a Segunda Internacional, em seu primeiro congresso, que definiu o 1º de maio como Dia Internacional do Trabalhador. Então, essa data, né, que hoje é comemorada em vários países, inclusive no Brasil, ela foi definida, né, logo no congresso da Segunda Internacional, no primeiro congresso.
Mas, infelizmente, o mundo entrou na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, desculpem, e com o advento da Primeira Grande Guerra, enquanto os marxistas, né, defendiam que os trabalhadores deveriam ser contra a guerra, deveriam ser pela paz, que aquela era uma guerra imperialista, os reformistas defendiam que as burguesias de cada país deveriam ser apoiadas, né? Então, essa divisão entre aqueles que achavam que o movimento sindical, a luta dos trabalhadores deveria ser contra a greve, e aqueles que defendiam que as burguesias dos seus países tinham que ter apoio, levou ao fim, né, a dissolução da Segunda Internacional. A ideia da Segunda Internacional prevaleceu aí por muito tempo, né, mas ela perdeu, desde 1916 ela não existe assim oficialmente. Então, pessoal, para a gente entender, então vocês estão vendo que os trabalhadores, né, eles têm um processo de acumulação, é um processo histórico de acumulação. Mas se a gente pensar, pessoal, olha só, o ludismo e a sabotagem são do início do século XIX. A Segunda Internacional é de 100 anos depois. Do ponto de vista da história, isso é muito pouco tempo. Esse processo de acumulação dos trabalhadores, ele foi um processo, do ponto de vista histórico, muito rápido, né? E como é que funciona, né, gente, o trabalho no capitalismo? Então, antes do capitalismo, como é que eram as relações de troca, né? Você tinha a mercadoria, a troca direta entre mercadorias, e quando o dinheiro era utilizado, né, o dinheiro era o intermediário. Então, a mercadoria, dinheiro, mercadoria. O dinheiro não era o objetivo central. Já no capitalismo, né, gente, as relações de troca elas mudam. A acumulação de capital, o dinheiro passa a ser o elemento central. Então, o objetivo não é mais a mercadoria. Por isso que tudo vira mercadoria, porque ele não é mais o objetivo central. O objetivo central é a acumulação de capital, né? E aí, pessoal, nós ainda não superamos, né, a crise, a profunda crise mundial que nós começamos, né, em 2007. E uma das razões, provavelmente a principal, né, dessa crise que nós estamos vivendo hoje, é que o sistema de acumulação capitalista ele mudou a sua forma. Ele não é mais aquele modelo que está citado anteriormente, o DMD', quer dizer, o dinheiro, mercadoria virando dinheiro. Agora, no momento que nós estamos vendo hoje, é o momento da especulação financeira. O dinheiro virando diretamente dinheiro. Para vocês terem uma ideia, né, gente? Se a gente somar aí todas as riquezas do mundo, dá alguma coisa em torno de 300 trilhões de dólares. Se a gente pegar todo o dinheiro que está investido no mercado financeiro hoje no mundo, dá alguma coisa em torno de 800 trilhões de dólares. Ou seja, quase o triplo, né? Então, quer dizer, é o dinheiro que não é baseado mais na produção, é o dinheiro virando dinheiro, né? Esse foi, né, e provavelmente é o principal motivo da crise que nós estamos vendo atualmente. E aí, pessoal, o Karl Marx, né, para entender o capitalismo, ele teve uma sacada que foi assim, genial, e que até hoje, mesmo os economistas de direita não conseguem negar esse princípio. Toda produção é propriedade do capitalista. E ela é convertida em mercadoria e é vendida por um valor maior que o investimento feito para produzi-la, gerando um excedente. A esse excedente, o Marx dá o nome de mais-valia. Então, o que é mais-valia? Gente, mais-valia é um conceito tão importante para entender o capitalismo que dava uma aula só para discutir essa questão da mais-valia, né? Mas olha só, gente, a mais-valia, ela não é o lucro. Vamos entender isso aí. O lucro, ele é parte da mais-valia. A mais-valia é tudo aquilo que é utilizado, todo excedente do ganho do capitalista, né,
que não é utilizado nem para comprar as matérias-primas, nem para comprar os meios de produção e nem para pagar o salário dos trabalhadores, né? E aí, gente, a mais-valia, ela tem dois tipos, né? Ela tem a mais-valia absoluta, que é o tempo de trabalho. Então, quer dizer, quanto maior o tempo de trabalho do trabalhador, maior o excedente que ele gera. Então, maior é a mais-valia absoluta. Então, por exemplo, quando um trabalhador ele faz hora extra, ele está, mesmo que o salário dele aumente, que aumenta muito pouco, né? Ele está gerando um excedente maior para o capitalismo, então ele para o capitalista, então ele está aumentando a mais-valia absoluta. Agora, os desenvolvimentos tecnológicos, as mudanças nos métodos de produção, isso aí aumenta também a lucratividade, né? E é o que a gente chama de mais-valia relativa. Para vocês terem uma ideia, há cerca de 10 anos, fizeram uma pesquisa nos sindicatos metalúrgicos de Betim, em que eles calcularam, utilizando métodos estatísticos, né, foi uma coisa muito bem feita, quanto tempo um metalúrgico da Fiat precisava trabalhar para pagar seu salário. Mas quando a gente fala seu salário, não é só o pagamento dele, é tudo, né, o salário, os custos, né, trabalhistas, tudo. E aí chegou-se à conclusão que um metalúrgico da Fiat, para pagar o seu salário, com tudo junto, precisava trabalhar 12 minutos. Vocês verem essa questão da mais-valia, né? Então, gente, é muito importante a gente entender o seguinte, que a luta do capital contra o trabalho é sempre uma constante disputa pelo valor da mais-valia. Então, toda vez que a gente tem uma conquista econômica, né, ou tem uma conquista na forma de trabalho, né? Por exemplo, nós tivemos, né, no final do século XX uma luta muito grande pela melhoria nas condições dos trabalhadores em turnos ininterruptos, né? Nós até conseguimos colocar na Constituição de 88 que a jornada máxima no turno ininterrupto era de 6 horas, né? Mas infelizmente isso aí acabou caindo, foi derrotado, né, nesse processo. Mas, então, toda vez que a gente consegue uma melhoria nas condições de trabalho, ou a gente consegue uma melhoria de salário, nós estamos diminuindo, então, esse excedente. Nós estamos diminuindo a mais-valia. Toda vez que há um processo de rebaixamento de salário, toda vez que há um processo de intensificação das formas de produção, de precarização das condições de trabalho, toda vez que há uma derrota para os trabalhadores nesse sentido, então a gente tem um aumento da mais-valia, né? Por isso, gente, a nossa luta econômica, ela é uma luta essencialmente contra o fundamento básico do capitalismo, que é a questão da mais-valia, né? E é exatamente por isso, né, gente, que a nossa luta econômica não pode ficar só no campo econômico. A nossa luta, ela é a luta econômica, ou seja, é a luta pelos direitos econômicos dos trabalhadores, mas também é uma luta política. Quando a gente luta pela defesa dos nossos direitos, pela melhoria das nossas condições de trabalho, por leis, né, que protejam mais os trabalhadores, nós estamos fazendo uma luta política. Então não dá para dissociar a questão da luta econômica da luta política. E essa luta política se dá em diversas dimensões, né? Por exemplo, esse ano nós temos aí eleição para prefeito e vereadores. O movimento sindical, gente, tem que apresentar para essa disputa, né? Agora, além da luta política e da luta econômica, nós temos também a luta ideológica, que é a luta de ideias. E aí, pessoal, vamos deixar claro, né? Nessa luta nós estamos perdendo feio, né? Quer dizer,
a luta pelas condições, pelas melhores condições de trabalho, mas também por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade que não seja tão desigual, né? Para nós, trabalhadores, isso é fundamental. Então, os sindicatos, eles não podem se furtar da luta política e não podem se furtar da luta ideológica, apesar da luta econômica também ser fundamental, né? Bom, caminhando aqui, né, gente? Como é que, então, só para a última parte da nossa apresentação hoje, como é que se estrutura a organização sindical no Brasil? Então, a estrutura sindical atual tem como base o modelo criado pelo governo Getúlio Vargas, na Revolução de 30. Nós vamos discutir, inclusive, essa questão na aula de História do Movimento Operário. O objetivo de Getúlio Vargas, né, era controlar o movimento sindical e as organizações dos trabalhadores. O Getúlio Vargas, ele percebeu, né, que se ele tivesse a favor dele os trabalhadores, ele teria, né, uma grande força, né? Então, ao contrário do presidente, né, anterior a ele, o Washington Luiz, que dizia que questão sindical, questão social se resolve na delegacia, né? O Getúlio Vargas vem com uma outra compreensão, né? Se ele conseguisse controlar. E a gente vai ver que no decurso da vida, né, de Getúlio Vargas e dos seus governos, foi muito importante para ele essa questão do controle do movimento sindical. Então, a Constituição de 88, ela preservou esse sistema confederativo advindo de 1930, que mantém uma estrutura sindical, que nós vamos falar agora, mas também a permissão legal para a criação das entidades, né? Ou seja, uma entidade sindical, ela, para existir legalmente, né, ela tem que ter a permissão do governo, né, do Ministério do Trabalho, tá certo? Então, as formas que são fixadas em lei são 3: sindicato, federação e confederação. E existe aí, no caso, uma certa hierarquia, né? Então, os sindicatos representam, geralmente, os trabalhadores de uma determinada categoria numa base municipal ou regional, né? Esses trabalhadores, esses sindicatos municipais ou regionais, são ligados a uma federação, que geralmente é uma federação estadual, né? Mas geralmente, né, gente? Eu, por exemplo, sou presidente de uma federação que abrange Minas Gerais e Espírito Santo, né? Tem federações que são regionais, né? Pega o Nordeste, pega todo o Centro-Oeste, né? Mas, de uma forma geral, a ideia básica é que a federação tem a base estadual. E a confederação, ela tem uma base nacional. Então, a confederação, ela atende, né, os trabalhadores de um determinado ramo em todo o país, né? Então, por exemplo, nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, e por aí vai, né? Inclusive, eu não falei aqui a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Quando a gente falar de história do movimento sindical, vocês vão entender por quê. Bom, gente, então essa estrutura é muito legal, né? Ó, representou um grande avanço, né? Sindicato, porque antes do Vargas existiam sindicatos, mas os sindicatos não tinham nenhum tipo de permissão legal, não tinham tipo não tinham nada que garantisse a atuação, né, do sindicalista. Então, de certa maneira, isso foi um avanço. Então, a gente tem os sindicatos, as federações, que o papel principal das federações, né, é ajudar o desenvolvimento dos sindicatos, principalmente sindicatos menores, né, e a confederação, que discute as questões nacionais, né, de um determinado ramo, né. Muito legal essa estrutura. Ficaram faltando algumas coisas, né, gente? E o que ficou faltando, né? Então, apesar do enorme avanço representado por essa estrutura sindical, ficaram de fora as centrais sindicais, a organização por local de trabalho, os trabalhadores rurais e o funcionalismo público. Os trabalhadores rurais, nós vamos tratar um pouquinho quando a gente falar de história do movimento sindical.
o funcionalismo público é um assunto que denota aí uma outra aula, né? E eu particularmente não tenho tanto domínio assim para falar sobre isso. Mas nós vamos falar hoje sobre dois aspectos em particular: centrais sindicais e a organização por local de trabalho. Então, gente, organização por local de trabalho. Então, a organização por local de trabalho é um tema polêmico, né? Que tem, eu já encontrei, né, muitos sindicalistas que são absolutamente contrários à organização por local de trabalho, e temos sindicalistas que acham que a organização por local de trabalho deve ser uma questão central, né? E a organização por local de trabalho já foi um tema muito importante na história do movimento sindical, nós vamos falar sobre isso. Alguns países, como a Alemanha, por exemplo, a base do sindicalismo é a organização por local de trabalho, tá? Mas realmente não resta dúvida que o centro de atuação do sindicato deve ser o local de trabalho. É porque é lá que as contradições acontecem, né? As contradições entre capital e trabalho não acontecem dentro do sindicato, elas acontecem dentro das empresas, né? Então, quais são os principais objetivos da organização por local de trabalho? Primeiro, construir uma relação de respeito entre chefias, gerências e os trabalhadores. A truculência dos gerentes e chefes não é uma coisa automática, não é uma coisa natural. Isso tem que ser combatido, né? E aí a gente tem que buscar, dentro dos limites do capitalismo, né, gente? Porque é muito difícil, se a gente nunca vai ter um local de trabalho no capitalismo que seja realmente democrático, né? Mas tentar ao máximo democratizar as relações de trabalho. Isso a gente, historicamente, já conseguiu em alguns lugares. Um terceiro ponto, né, importante na organização por local de trabalho é capacitar os trabalhadores para atuação no local de trabalho, inclusive no processo negocial. Então, o trabalhador que está lá na empresa, ele sabe o que está acontecendo lá na empresa, ele sabe quais são os gargalos, né? Então, ele sabe o que é importante para os trabalhadores discutir. E aí ele precisa aprimorar essa sua capacidade, né, de negociação. E também o desenvolvimento de novas lideranças, né, gente? E socializar a política sindical. Quer dizer, a política do sindicato, a linha de atuação do sindicato, ela precisa chegar, né, à categoria. E aí a organização por local de trabalho é uma questão, é um modo importante, né, disso aí. A Constituição de 88, ela prevê a figura do representante sindical, mas essa lei é muito limitada e, na verdade, nunca foi regulamentada, né? Então, e aí, gente, com a onda neoliberal, não sindicalizar se reduziu drasticamente. A grande maioria dos sindicatos houve a redução significativa, né, dos seus sindicalizados. E aí o caminho, a organização por local de trabalho pode ser o caminho, né, para fortalecimento das lutas e garantir o cumprimento da legislação. Mas aí, gente, é uma questão fundamental. Isso é muito importante. A organização por local de trabalho só será positiva para nossas lutas se servir como instrumento de fortalecimento do sindicato. A organização por local de trabalho não é a criação de sindicato por empresa. O objetivo final da organização por local de trabalho não pode ser a organização sindical por empresa. A organização por local de trabalho tem que ser como objetivo último levar a política do sindicato aos trabalhadores, levar as necessidades dos trabalhadores para o sindicato, mas no sentido de fortalecer a entidade sindical e não dividi-la, tá certo? Esse é o principal debate que existe na organização por local de trabalho. É o principal debate que nós temos, né? E aí a reforma trabalhista, né, 2017, ela prevê, né, a figura do representante dos trabalhadores, mas ela tem um sentido totalmente diverso ao defendido pelo movimento sindical, né? Na verdade, essa proposta de representantes dos trabalhadores da reforma trabalhista não presta para nada, só serve para nos enfraquecer, né? O sindicato organiza a representação dos trabalhadores, né? E as centrais, né, gente? Nós falamos rapidamente da organização por local de trabalho, mas e as centrais sindicais, né? Alguns dados interessantes, né, sobre as centrais sindicais.
olha só, gente, um dado interessante. Apesar da primeira central sindical brasileira ter sido fundada em 1906, a legalização das centrais sindicais só aconteceu em 2008, mais de um século depois. E desde 1906, várias centrais sindicais foram criadas em diferentes momentos históricos, em diferentes conjunturas. Na nossa aula sobre a história do movimento sindical, nós vamos tratar muito dessas centrais sindicais, no momento que elas foram criadas, o para que elas foram criadas, né? Para entender um pouco isso aí. E aí, gente, um dado interessante, né? Apesar de nunca terem sido legalizadas, as centrais sindicais geralmente eram colocadas na ilegalidade sempre que a gente tinha um retrocesso. Então foi assim em 37, né, no Estado Novo, foi assim com o Dutra em 47, foi assim com o golpe militar, o golpe em 64. Quer dizer, toda vez que o país ele sofre, né, algum tipo de retrocesso, as centrais sindicais são colocadas na ilegalidade, apesar delas nem terem sido legalizadas, né? Olha que fato curioso, né? E aí, gente, uma outra questão muito importante, né? O caminho da unidade entre os trabalhadores e suas organizações, ela nunca foi linear. Porque muita gente questiona o seguinte, mas central sindical não deveria ser uma só? Tanto é assim que nos países da América Latina que tem organização sindical ativa, apenas Cuba, que vive uma outra realidade, né, um outro tipo de Estado, e o Uruguai, né, que deve ser a população é do tamanho de algumas cidades da região metropolitana aqui de São Paulo, né? Tem uma central sindical única. Todos os outros países têm mais de uma central sindical, porque os trabalhadores eles entenderam, né, no decorrer da história que isso permite, né, uma certa autonomia para o dirigente sindical. A central sindical não pode ser aquela, como inclusive, infelizmente, alguns dirigentes sindicais pensam, que ela não pode ser aquela central impositiva que impõe as suas decisões sobre o conjunto do movimento sindical, né? Então, esse caminho da unidade ele é um caminho, ele não é linear, ele é construído de uma forma muito diversa disso, né? E aí, né, gente, a questão principal, por que as centrais sindicais são tão rechaçadas, né? Por que se nega tanto? Por exemplo, o Lula legalizou, né, em 2008 as centrais sindicais, o DEM, na época, entrou com a ADIM, né, exatamente negando, né, o papel e a possibilidade da legalização das centrais sindicais. Por quê, né, gente? Porque o papel das centrais sindicais é um papel eminentemente político. E, por exemplo, desde o governo Lula, por exemplo, esse atual ciclo que nós estamos vivendo, o papel das centrais sindicais é muito grande. Por exemplo, não existiria a política de recomposição do salário mínimo, de valorização do salário mínimo no Brasil se não fossem as centrais sindicais. Não existiria uma série de políticas públicas no Brasil se não fosse a pressão das centrais sindicais. E é por isso, né, gente, que a burguesia, a classe dominante, ela ataca tanto as centrais sindicais. A grande mídia, né, que está a serviço da classe dominante, ela ataca tanto as centrais sindicais. Porque a central sindical é o elemento fundamental para colocar as necessidades, as exigências da classe trabalhadora de uma maneira mais ampla na pauta. E hoje, a estrutura sindical hoje brasileira é fundamental, né? A construção da unidade entre os trabalhadores, e a construção da unidade entre os trabalhadores passa pela unidade das centrais sindicais. Unidade. Não a unificação numa central só, em que todo mundo é obrigado a assimilar as decisões da maioria. Então, o fortalecimento das centrais sindicais,
E, em particular, né, gente, o fortalecimento da CTB, que é a nossa central sindical, é fundamental para garantir o avanço dos trabalhadores, a resistência a esses pesados ataques que nós estamos vivendo, né, e o seu fortalecimento enquanto classe no caminho da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.